O Brasil ainda tem jeito? Essa é uma pergunta extremamente pesada. E dependendo de quem responde, ela pode virar esperança, frustração, raiva e até mesmo culpa. Eu não vou fazer esse vídeo como economista, especialista ou um político. Eu vou fazer esse vídeo como aquilo que eu realmente sou. Um brasileiro que decidiu sair do Brasil e que mora fora há muitos anos e que vê o nosso país com outros olhos. E eu vou te mostrar que talvez a diferença não esteja no Brasil em si, mas talvez está em quem olha para ele com outros olhos depois de sair. Então, se você quer saber se o Brasil ainda tem jeito, segundo o meu ponto de vista, fica comigo. Para quem não me conhece, eu me chamo Cosme Eduardo e te dou bem-vindo ao Imigrar Consciente. Nesse canal, nós falamos sobre imigração. Sendo assim, se você quer entender mais como é a vida no exterior, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like, é claro, se você gosta desse vídeo. Vamos ao nosso vídeo e vamos ao primeiro tema, o olhar de fora. Quando você mora no Brasil, muita coisa fica como se fosse normal. O medo, a desorganização, a improvisação constante e até mesmo aquela sensação de que nada muda de verdade. Mas quando você sai do Brasil e volta, o contraste é inevitável. Você sente uma diferença enorme. Não é que você vira melhor ou superior, é que você começa a comparar algumas coisas que antes você não conhecia e não tinha como fazer essa comparação. E é aí que nasce a pergunta que originou esse vídeo. Será que o Brasil ainda tem jeito? Primeiro, eu gostaria de falar do que, para mim, realmente ainda funciona no Brasil. Porque mesmo antes de qualquer crítica, eu preciso ser justo com o meu país. E como eu sempre digo, o Brasil tem muita coisa que ainda funciona bem. Por exemplo, tem um povo sempre resiliente, que continua firme na esperança de fazer virar um Brasil melhor. O povo também que tem uma capacidade absurda de adaptação e de se virar, de improvisar, mesmo se não tem estrutura para isso. Isso é realmente louvável e é interessante que o povo brasileiro tenha isso incorporado no seu DNA. E uma coisa muito importante que você também não encontra em lugar nenhum é o calor humano. O calor humano que você encontra no Brasil, você não encontra quase em lugar nenhum da Europa. Na Itália você chega perto, mas não é igual como se fosse no Brasil. E esse calor humano não se compra, é incomparável. Na minha última passagem pelo Brasil, mais ou menos uns 5 meses atrás, eu vi muito isso. Eu vi gente tentando, empreendendo e até mesmo ajudando os outros com pouca coisa, mas era ali, ajudando as pessoas que precisavam. E isso realmente me fez pensar que o problema do Brasil não é o povo brasileiro. Nunca foi. O problema começa no sistema, que exige força demais daquele indivíduo, mas todo o tempo todo. Mas o que cansa quem saiu do Brasil? Nessa parte eu vou falar da minha experiência, do que me fez sair do Brasil. A primeira coisa que eu quero deixar claro é que pelo simples fato de você deixar o Brasil, isso não significa que você não ama mais o seu país. Eu quero deixar isso muito claro em todos os meus vídeos, porque tem aquela ideia, até nos comentários eu vejo, que a pessoa começa a te chamar de traidor, fica por aí mesmo, não volta. Isso é uma ideia errada. Quem saiu do Brasil não quer dizer que não ama mais aquele país. O que eu perdi não foi o amor pelo Brasil. O que eu perdi foi a paciência, a tolerância de suportar todo esse caos constante, sempre e sempre. Você tem que pensar em segurança o tempo todo. Você tem que ver o espaço público sendo tratado assim, como se fosse terra de ninguém. E você começa a sentir que aquele teu esforço individual não gera nada para o coletivo, porque ninguém te segue. E isso acaba gerando um cansaço que realmente me fez finalmente sair do Brasil e ver uma outra realidade no exterior. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Aqui eu não tenho nenhuma ideia de atacar nenhum país. Eu só quero mostrar para vocês como é a realidade, como se vê a coisa de uma pessoa que morou dos dois lados, que viveu no Brasil e agora está vivendo no exterior. Então eu quero só mostrar essa realidade para vocês.
Não se esqueça, se inscreve no canal e deixa o seu like se você está gostando desse vídeo. Mas vamos continuar. Mas vamos falar de uma coisa que agora cria muita confusão, uma coisa muito polêmica. As eleições, que elas criam esperança ou ilusão? Uma coisa que me fez pensar muito é, quando você pergunta para alguém se as coisas no Brasil vão mudar, a resposta preferida depende das próximas eleições. Mas quem mora fora começa a entender que nenhuma eleição muda a cultura sozinha. Governos passam, promessas passam e fica tudo do mesmo jeito. Você quer um exemplo melhor do que o nosso atual presidente? São 20 anos que o Lula continua dizendo que vai acabar com a fome no Brasil. Desses 20 anos, o seu partido governou 14, sendo que ele mesmo governou 8, quase 12 anos. E a fome acabou no Brasil? Você acha que a fome acabou no Brasil? Ou é tudo culpa dos 4 anos de governo Bolsonaro? E ainda, infelizmente, explodem os casos de corrupção. Então, o que você acha? Na sua opinião, as eleições realmente podem mudar um país sozinha? Mas como eu falei, eu não quero falar de política. Eu não sou político, então cada um tem a sua política. Cada um tem o seu partido e cada um pensa da sua maneira. Eu quero falar das coisas que realmente podem mudar um país. As 3 coisas que podem mudar realmente um país são um bom comportamento social, o respeito às regras e a mentalidade do coletivo. E isso não vem de nenhum político, isso vem de dentro e demora décadas para a gente conseguir alcançar esses objetivos. Esperar que tudo mude a cada 4 anos porque o seu candidato foi eleito pode ser um dos problemas. Mas o que muda quando a pessoa realmente sai do Brasil? No meu caso, o que mudou foi, eu comecei a pensar mais antes de agir, comecei a dar mais valor à previsibilidade e passei a falar menos e fazer mais prática, a agir mais. E é aí que nasce o conflito, porque essas coisas te fazem entrar em conflito do modo que as pessoas vivem no Brasil. Você ama seu país, mas não consegue viver mais da mesma forma. E é claro, antes que alguém diga, eu não estou generalizando, é claro que existem pessoas que pensam desse jeito no Brasil também, mas a grande maioria não. Então, para a pergunta do vídeo, o Brasil tem jeito? A resposta honesta que eu posso dar é, o Brasil sim tem jeito para quem realmente quer se adaptar a ele. Mas para quem viveu outra realidade, o Brasil tem limites enormes. O país não é perdido, mas ele não muda no ritmo em que as pessoas precisam para viver em paz. E talvez a pergunta mais importante que você tenha que fazer não é será que o Brasil tem jeito? Mas que tipo de vida eu quero viver? E isso realmente pode mudar completamente a sua opinião sobre o Brasil. Sendo assim, eu vou ficando por aqui. Deixe no seu comentário o que você acha. O Brasil pode melhorar ou você acha que ele não tem mais jeito? Na minha opinião sincera, o Brasil ainda pode melhorar e vai melhorar. Mas deixa pra mim a tua opinião. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.